por ninguém e tal, é só para a galera que às vezes não consegue acessar por algum motivo e eles têm acesso. Se vocês não concordarem, também a gente não grava. E o negócio não vai gravar, não? Já está aparecendo gravando aí para você? Ruth falou assim, já mandou a frequência, eu mando já novamente, tá? Tá aparecendo. Tá aparecendo aí? Pronto. Então, meninos, a temática de hoje, ela vai estar contida no capítulo 3 do livro de vocês, tá certo? Quem tiver com o livro aí, se quiser abrir na página 33, você vai encontrar o seguinte título para o capítulo 3, energia mecânica, tá certo? Então, o tema da aula de hoje, ele é energia mecânica, tá certo? Capítulo 3. Dentro do tema energia mecânica, a gente vai ter duas vertentes para trabalhar, dois caminhos para tomar. Nós vamos analisar um tipo de energia que nós chamamos de energia cinética, tá? E um outro tipo de energia que nós chamamos de energia potencial. Essas duas modalidades, esses dois tipos de energia vão compor o que nós vamos chamar de energia mecânica, tá bom? Então, quando eu escutar, quando eu ouvir, ou quando eu ler no livro, ou em algum lugar, a palavra, ou o termo, né, energia mecânica, na minha mente vai vir dois fatores. O fator energia cinética e o fator energia potencial. E aí pode ser gravitacional ou pode ser elástica. Tá? Tá certo? Ok? Então, o título do livro é Energia Mecânica. Ok. Poderia colocar assim, energia mecânica e suas componentes, cinética e potencial. Também daria um ótimo título para o capítulo. Ok? Muito bem. Então, nós temos como objetivo hoje compreender essa relação entre trabalho e energia, né? Nós já estamos há alguns dias falando disso, né? Trabalho é transformação de energia. Quando nós temos uma força que atua sobre um objeto, sobre um corpo, essa força causando um deslocamento, nós temos transferência de energia para esse corpo, certo? Temos transformação de energia no processo, tá? Lembra daquelas questões, daqueles slides que eu colocava, né? Você tem lá um objetozinho, aplica uma força sobre ele, a força resultante. Essa força causa um deslocamento nesse objeto, então houve transformação de um tipo de energia em outra, energia potencial em cinética, energia elétrica em cinética, alguma coisa foi transformada aí, tá? Então existe uma estreita relação entre essas duas grandezas, trabalho e energia. Eles se confundem, na verdade, né? Porque você só tem trabalho se tiver energia. E o trabalho é justamente a quantidade de energia que é transformada num processo. Tá certo? Então, nós vamos aprender aqui a categorizar, né, a diferenciar energia cinética e energia potencial. Lembrando que a potencial ela pode ser de dois tipos. A gravitacional, vocês lembram, né? Está associada a uma determinada altura, posição. E a elástica que está associada a uma deformação, né? Todo mundo aqui já deve ter tido contato com um elástico, com uma liga. Quando você estica, com uma mola, né? Quando você estica o elástico e você solta, ele volta. Tá? Isso só é possível porque ele armazena energia ali internamente. Quando você solta, ele volta para a posição de equilíbrio. Tá bom? Quem já viu aí alguém, quem já tirou de baladeira, né, de estilingue aí, já brincou com um arco e flecha, alguma coisa do tipo, você tem claramente ali um processo de armazenamento de energia no elásticozinho, na mola, que depois ela pode ser transformada em energia cinética, né? Essa energia armazenada na mola é chamada de energia potencial, elástica, tá bom? E aí nós vamos também compreender um negócio bem interessante que nós já falamos algumas vezes, que é a tal da conservação da energia, né? Que a energia ela não pode ser criada, não pode ser inventada, destruída, né? Consumida. A gente usa muito a palavra, o verbo consumir, né? Mas a energia não é consumida, ela é convertida de um tipo em outro, né? Dá um exemplo bem prático aqui, né? No celular de vocês, a gente tem algumas conversões de energia aí, quando ele está em funcionamento, né? A mais evidente é a energia elétrica em luz. Aí o visorzinho fica aceso, então a gente está tendo transformação da energia elétrica em energia luminosa. Tá? Então vamos lá, esses são nossos critérios de avaliação, e na verdade nós não vamos ter atividade hoje,
Só sexta-feira, tá? E sexta-feira a aula pela manhã, viu? Porque eu tenho aula à tarde no curso. Então, vamos lá. Como seria o percurso realizado por uma pessoa sentada na primeira cadeira? Vocês têm aí uma cadeira, aliás, um brinquedo, né, de um parque de diversão. Ele oscila, né? O movimento dele é oscilatório. Então, imagina uma pessoa sentada nessa primeira cadeira. Que tipo de movimento ela realiza, né? Ela vai realizar um movimento de vai e vem, né? Ora ela está lá no topo da trajetória, na altura máxima, né? Ora ela está lá embaixo, aqui, bem aqui, né? Ó. Ora ela vai estar bem aqui em cima, ora ela vai estar aqui embaixo, e o movimento dela vai ser isso. Ela passa para cá e volta, né? Então, é um movimento que a gente chama de oscilatório, em torno desse ponto de equilíbrio aqui, ó, que é as bases aqui de sustentação do brinquedo. Tá certo? Ok? Então, o que eu queria chamar a atenção nesse caso? Eu queria chamar a atenção para o seguinte. Ah, saudade da barca na festa de agosto, né? Muito bem. Eu queria chamar a atenção para o fato de que tem horas que a altura dessa pessoa ela vai aumentando, né? Ó, subindo aqui, ó, a altura que ela se encontra aqui na cadeirinha, que a cadeirinha atinge, vai aumentando. E tem horas que essa altura vai diminuindo, ó. Presta atenção na aula. Depois ela volta a aumentar novamente, depois ela volta a diminuir. Então, a gente vai ter constantemente as duas formas de energia que compõem a energia mecânica presentes, né? A energia cinética e a energia potencial. Quando a velocidade ela está aumentando, a energia cinética está aumentando. Isso implica numa diminuição da altura, né? Você vê que a barca, quem já brincou na barca sabe como é. Judite já colocou aí que está com saudade, e Emily também. Quando a barquinha está subindo, você percebe que a velocidade vai diminuindo, né? Para lá em cima, aí ela despenca lá de cima, começa a descer, e a velocidade começa a aumentar, e o frio na barriga é tremendo. E assim você tem aumento da altura, diminuição da velocidade, diminuição da altura, aumento da velocidade. Então, vejamos, quando você está no meio do percurso aqui, ó, quando você está no ápice aqui da parábola, né? Imagina uma parábola, você está no topo lá, mesmo no meio, a velocidade do brinquedo é máxima. Então, você só tem energia cinética. Mas, à medida que ele começa a subir, essa velocidade ela vai diminuindo. E essa energia ela vai diminuindo também, porque ela depende da velocidade. Lembra da primeira aula? Primeiro dia de aula. Então, se ela depende da velocidade, essa energia está diminuindo. Só que a gente sabe que a energia não pode surgir do nada, né? São processos. Então, enquanto a velocidade está diminuindo, a altura está aumentando. Então, a energia da velocidade vai caindo de quantidade e a energia da altura vai subindo. Quando a barquinha para lá em cima, que você sente aquele alívio, né? Ufa, parou. A energia cinética desapareceu, parou. E você só tem energia potencial. Aí, de repente, despenca de novo e começa a descer. A altura vai diminuindo, então a energia potencial vai subindo, vai sumindo. E a cinética vai surgindo, porque a velocidade começa a aumentar na queda, na descida. Tá bom? Então, quando eu falar de energia mecânica, eu vou lembrar dessas duas questões, né? Um tipo de energia que está associado à velocidade de um objeto e um outro tipo de energia que está associado à altura desse objeto. Essas duas quantidades, o tempo inteiro elas estão se transformando numa e noutra. Essas duas quantidades juntas nós vamos chamar de energia mecânica, tá bom? Ok? Então, eu coloquei essa pergunta aí para a gente refletir, né? Para um automóvel se mover, ele precisa de combustível, né? De energia. Qual é a função desse combustível? Fornecer energia, não é assim? A queima do combustível vai possibilitar a geração de energia térmica, né? Aquecimento de uma massa gasosa na câmara de combustão e, portanto, realização de trabalho. Então, o automóvel ele só pode se movimentar se tiver combustível. Esse combustível é a fonte de energia que ele necessita. Tá ok? E aí eu fiz uma pergunta. Eu já respondi, mas vou deixar aqui para os que vão ver depois. Existe alguma forma de energia associada à velocidade de um objeto? É evidente que sim, né? Essa foi uma discussão muito antiga, né? O Leibniz, depois o Young, depois o Coriolis, né? Você vê o livro de vocês logo no início do capítulo, eles vão falar sobre isso, né? Você vê que a ciência ela vai se construindo, e o Leibniz tinha um grande problema em relação a isso, né?
quando ele propôs a ideia da vis viva, que era algo que um corpo em movimento possuía, que ele calculou, né, multiplicando a massa pela velocidade ao quadrado, se você olhar no livro vai estar lá, alguém perguntou para ele, mas me diga uma coisa, quando eu jogo um objeto para cima, ele começa a subir, a velocidade começa a diminuir. E aí, para onde é que foi essa vis viva? Quando ele está lá em cima, que ele para. Aí o Leibniz dizia, não, ela desapareceu, ela se ocultou, mas aí na medida que ele começa a cair, ela volta a aparecer. Veja que eles não tinham a ideia de que havia a transformação da energia da velocidade na energia da altura, que era a potencial. Tá? E aí eles entendiam assim meio equivocado, né? Até que depois, nem o conceito de energia eles usavam, para ser mais exato, né? Bom, ok? Então, existe um tipo de energia associado à velocidade de qualquer objeto, de qualquer corpo. Uma bola, um carro passando na rua, você correndo, uma mosca voando aí na sua frente, uma muriçoca querendo lhe picar, um objeto que você joga, qualquer coisa que tem velocidade, que tem associado uma velocidade a ela, essa coisa tem energia. E aí nós vamos chamar de energia cinética, tá? Ok? Essa pergunta aí eu vou pular, tá bom? Eu coloquei essa outra perguntinha, é o seguinte, se um automóvel percorre uma estrada horizontal, imagina, uma estrada plana, retinha, e o carro vem com uma certa velocidade. Então ele começa a subir uma ladeira, um declive, sem que o motorista o acelere, só pela banguela, como a gente costuma dizer, né? A inércia. Então, por que ele consegue subir um pouco e depois para? Essa é uma pergunta interessante, né? Nesse caso, para onde vai a sua energia de movimento? Ele não estava em movimento, então ele tem energia cinética. E ele começa a subir a ladeira e depois para. Para onde foi essa energia cinética que ele tinha? Se fosse perguntado a Leibniz, né, ele ia dizer que desapareceu, né? Mas depois ela volta, se ocultou. Mas nós vamos dizer o seguinte, essa energia que ele tinha, devido à velocidade, ela foi convertida em um outro tipo de energia que agora é devido à altura do objeto, né? A posição que ele se encontra. Tá certo? Tá ok? Beleza? Então, essa energia que ele tinha devido à velocidade, ela se converteu em energia agora associada à altura. Ficou tranquilo isso? Estão compreendendo direitinho? Sim. Ótimo, que bom. Oi. Fala, Leide. Anne. Nada não, porque hoje eu tô animada. Ah, tá. Então, o que eu coloquei? Outra perguntinha. Ó. Quando o skatista desce a rampa, de onde vem a energia que ele adquire? Ó, para ele descer a rampa, ele tem que ter energia. De onde vem essa energia? Responda aí para mim. Vem da velocidade ou da altura? Eu acho que é velocidade. Acha que é da velocidade? Mas vamos lá, ó. Vamos pensar. Da Vamos pensar. altura, não? Isso. Tem que vir da altura, né? Porque se ele não tiver uma determinada altura, se a rampa não tiver aquele lado mais alto, né? Que você sobe e daí você põe o skate e desce, ele não vai ter como desenvolver uma certa velocidade, a menos que ele saia empurrando o skate, né? Você vê o pessoal andando de skate aí na rua, para o skate poder se movimentar, ele tem que usar o pé para empurrar, né? Mas numa rampa dessa daí, não. Basta você posicionar o skate e ele vai descer. Tá? De onde é que ele tira essa energia? Da altura que ele se encontra, da associada à altura que ele está. Tá bom? Então, a energia que vai aparecer em virtude do movimento dele de descida, ela tem uma origem. Qual é a origem dela? A energia associada à altura, que a gente chama de potencial gravitacional. Tá bom? Então, essa vai ser a nossa equaçãozinha para calcular a energia cinética, que ela está no livro de vocês, aí na página 33, logo de cara aí, ó, perto do brinquedo aí que eu botei lá na foto, da barquinha, né, do Viking, né? Tá bom? Se você olhar no seu livro, você vai dar de cara com essa imagem da barca que eu coloquei no slide, eu tirei de lá. Tá bom? Ok, então esse tipo de energia que está associada à velocidade, que é dada pelo produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, a gente vai chamar de energia cinética. Essa é a equação que nós vamos usar. Tá, aí eu trouxe mais uma pergunta aqui, ó.
Quando um arqueiro atira uma flecha, de onde vem a energia de movimento que a flecha adquire? Né? Imagina o arqueiro. Imagina você assistindo o filme de Robin Hood, né? Ele vai... A intenção dele é atingir alguma coisa com a flecha. Então ele vai esticar aquele cordão lá, aquele elástico, e vai soltar a flecha. Ela vai sair, ela vai passar a se movimentar, né? Agora com uma velocidade muito grande. De onde vem essa velocidade, né? Tá? Ela vem da energia que foi acumulada na mola, no elástico, na verdade, que agora você vai transformando, ou vai se transformando em energia cinética, que é a energia da velocidade, tá? Para poder a flecha seguir em direção ao alvo, né? Porque os carrinhos de montanha-russa... Certo, beleza, avisa ele que tá tranquilo, tá bom? Porque os carrinhos de montanha-russa não têm motores nem freios, né? Você não vê freio no carrinho de montanha-russa, nem motor, né? E ele, no entanto, se movimenta. O que é que eles aproveitam ali? Aproveitam a energia potencial devido à altura, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a pistinha, né? A pista não, eu não sei como é que chama isso daí não. A montanha-russa, pronto. Então, você não precisa de motor. Tem que ter alguma coisa para levar ele até lá em cima, né? No ponto mais alto, para depois soltar. E quando você solta, a gravidade faz o trabalho de movimentar ele até chegar lá na base da montanha, né, da descida, né? Tá? E aí, num parque desse aí, num brinquedo desse aí, você tem o tempo inteiro conversão de energia cinética, energia potencial, energia cinética. Certo? Na subida você vai ter energia cinética sendo convertida em potencial. Na descida, você vai ter energia potencial sendo convertida em cinética, né? É só lembrar desse detalhe. Certo? Hoje vai ser só teoria, tá? Não se preocupa, não. O que seria necessário para que a estaca seja fincada no chão com maior rapidez? O que seria necessário? Você tem aí no livro de vocês, essa foto está no livro de vocês também. Se não me falha a memória, está na página 30 e... Se não me falha a memória, não. Vou conferir para não errar. 36. Tá? Essa foto está na página 36 do livro. Tá? Então, você tem aqui um instrumento, que é esse martelo aqui, um bloco, um negócio de metal, e ele é usado para fincar estacas no chão, aqui as estacas de madeira aqui embaixo. Começou o negócio da live? Ok, vou concluir aqui, aí vocês vão para lá, tá bom? Rapidão aqui, só para a gente concluir. Então, beleza, Judite, Ellen, obrigado pela informação. Então, Ellen, para você conseguir fixar essas estacas aqui no chão, você vai ter que bater aqui como a gente chama, na cabeça da estaca, né? Na extremidade superior da estaca. Tá? Tem que fornecer energia para ela poder penetrar no chão. E essa energia vai depender da altura que esse negócio aqui atinge, né? Você tem que subir até certa altura e depois soltar, que ele vem de lá de cima com uma certa velocidade, né? E cada vez a velocidade vai crescendo, é lógico, e quando ele bate na estaca, ele transfere essa energia para a estaca, né? E consegue fixar ela no chão. Então, de onde vem essa energia que finca a estaca no chão? Vem da altura que o martelo, que é essa parte preta aqui, ó, escura, ele atinge. Quanto mais alto, mais energia, mais... eu diria, é um termo, não é muito correto não, mas vou dizer, viu, para vocês entenderem. Quanto mais alto, mais energia, mais força é exercida sobre a estaca. Na verdade, isso acho que pode, né, usar esse termo. Tá? Aí eu fiz essa pergunta lá para a velocidade, agora eu vou fazer para a altura, né, para a posição, né? Existe uma forma de energia associada à posição de um objeto? É evidente que sim, né? Exemplos, a caixa d'água lá da nossa casa, ela fica no lugar mais alto da casa para poder a água escoar para a tubulação, ou seja, tem energia para poder se movimentar, senão não teríamos água na torneira, né? Tá bom? Um objeto que cai, uma bola que você chuta para o ar, e assim vai, né? Ele só cai por causa da interação objeto-terra, tá? E a força-peso realiza um trabalho sobre ela, né? Sobre esse objeto para ele cair, né? Se eu soltar aqui a minha pilhazinha, né? Eu estou com a pilhazinha aqui na mão, se eu soltar essa pilhazinha, ela vai cair. De onde vem essa possibilidade dela cair? Da interação que há entre a pilha e a terra, né? O peso da pilha vai puxar, é uma força, né? Que vai puxar a pilha para baixo. Portanto, vai realizar um trabalho sobre ela. Ok? E aí essa foto também está no livro, eu não lembro a página, nem vou olhar para não perder tempo. Depois vocês veem lá.
Eu pergunto aqui, ó, quem tem maior energia, né? O coco 1, que o rapaz segura na mão, o coco 2, que está num buraco aqui, dentro d'água, sei lá o que é esse aqui, e o coco 3, que está lá em cima, no pé de coco, lá em cima, ó. Ah, na verdade, o coco 1 é o que está lá em cima, né? Coco 1, ó. Coco 2 e coco 3. Quem é que tem maior energia desses três aí? 1, 2 ou 3? Respondam já, sem parar, ou sem pensar. 1, 2 ou 3? Eu acho que é um. Ok, perfeito. É. Ó, muito bem. Então, ótimo. Obrigado, Ítalo. Obrigado, Matheus. Ok, então se a gente for considerar o solo aqui como nosso nível de referência, o coco 2, a energia associada à posição dele é zero. Tá? Porque ele está parado aqui no chão, está em cima do chão. Já o coco 2, já o coco 1, coco 2 a energia é zero, o coco 1, ele está a 3 metros do chão, tá? Beleza? Então, ele tem uma certa diferença de altura, né, entre o chão e a posição do coco. Logo, ele tem energia, né? O coco 3, ele está abaixo do chão, abaixo do nível do solo. Fisicamente falando, ele tem energia, só que essa energia é negativa, né? Porque está abaixo do nível de referência, que é o chão, ó. Então, o coco 2, energia zero, associada à altura dele, e a velocidade também, porque ele está em repouso, né? Então, a energia mecânica dele é zero. Beleza? O coco 2... Ah, Matheus, estou entendendo, Matheus, a ideia agora. Ok, o coco 2 em movimento, né? Quando ele chegasse aqui no chão, a energia cinética dele era máxima, né? Ok, beleza, gostei do raciocínio. Então, vejamos aqui. Considerando, né, que o coco 2 está em repouso em relação ao solo, então a energia potencial dele era zero, a energia cinética também zero, a energia mecânica zero, né? Já o coco 1, ele tem uma certa altura em relação ao chão, então ele teria apenas energia potencial, né? A cinética seria zero, a mecânica seria igual a potencial nesse caso. E o coco 3, mas não vamos estudar esse tipo de caso, mas a gente disse que ele tem energia negativa, né? Ou seja, falta alguma coisa para ele subir e atingir a altura do nível do solo. Tá certo? Então a energia seria nula aqui nesse caso. Aliás, seria nula, não, seria negativa. Tá bom? Então, fechando essa discussão, quem tem maior energia em termos de energia potencial, né? O coco 1, devido à altura que ele se encontra, né? E aqui a gente mostra para vocês como a gente calcula essa energia potencial gravitacional que também está no livro de vocês. Esse dispositivo matemático aí na página 37, né? Tá? Tem as definições lá e tudo mais, ok? E para encerrar, né? Aquela pergunta que eu fiz há pouco, e quando o arqueiro atira uma flecha, de onde vem a energia de movimento que a flecha adquire? Ela vem da deformação que esse elástico ele vai sofrer, né? A energia que ele vai acumular devido à sua deformação que ele sofre, tá bom? E a gente percebe que quanto maior essa deformação, mais duro de esticar o elástico ele fica, né? Ou seja, quanto maior a deformação, maior a quantidade de energia que ele vai acumulando, certo? Uma coisa é você pegar o elástico e dar um puxãozinho nele, né? Você vai ver que ele vai deformar na maior facilidade, mas aí você começa a esticar. E quanto mais esticado ele vai ficando, mais duro vai ficando. Ou seja, quanto maior a deformação, mais energia ele está acumulando. Mas você solta, né? Então aqui eu trouxe aqui um estilingue, né? Essa deformação a gente vai representar por esse delta x aqui, ó, ou apenas por x nesse caso aqui, né? É o quanto que ele esticou, ó. Tá? Essa linha vermelha é a posição que ele estaria normalmente, como está aqui, ó. Essa foto eu também peguei do livro, tá? O elástico relaxado, né, ele estaria nessa posição aqui, e aí eu começo a puxar ele. Então eu consigo deformar ele de uma certa distância, tá vendo? Entre a linha vermelha e a posição atual, essa deformação a gente chama de x. Aqui, essa foto eu também peguei do livro, ó. Essa é a posição do conjunto estilingue e bola, né? Sem deformar, só colocou a bola e segurou, deixou lá. Energia potencial elástica zero, né? Agora, quando você começa a puxar, ele vai esticar. Esse ΔX é o quanto que ele vai esticar, tá? Ou X é a deformação. Beleza? Se você olhar uma mola, você vai
analisar essa mola sob o aspecto da deformação ou da compressão, você vai ter três situações para ela, né? A mola no seu estado estático, né? Sem deformação nem compressão. A mola comprimida, quando você amassa ela encolhe, e ela é distendida, né? Ou esticada, quando você puxa ela, né? Nos dois casos, tanto comprimindo a mola, ou seja, apertando ela, como esticando ela, ela vai acumular energia potencial elástica, tá bom? E aí essa é uma forma que a gente achou de calcular essa energia, que é muito parecida com a energia cinética, ok? Beleza? E aí nós vamos deixar a energia mecânica para a próxima aula, tá bom? Que eu tenho que mostrar para vocês uma animaçãozinha e algumas outras coisas aqui. Então a gente vai ficar com essa dívida com vocês, tá bom? Para a próxima aula a gente apresenta de forma mais, deixa eu só arrumar aqui a tela, pronto, de forma mais misericórdia. Dinâmica? Cliquei no lugar errado. Espera aí que eu estou tentando achar o chat aqui, que eu apertei, foi nos participantes aqui. Então a gente apresenta de uma forma mais não é dinâmica, mais lenta, né? Sem correr tanto, para que fique mais claro para vocês poderem aplicar esses conceitos, tá bom? Forma mais tranquila, mais sossegada. Beleza? Então, quem não assinou a frequência, vai aparecer o... Fala, Geraldo. Opa, Ivanildo, meu celular tá com um problema aqui, mas eu vou ver se eu consigo assistir a aula. Eu não consegui te ouvir, Geraldão. Meu celular tá com um problema, mas eu vou ver se eu consigo. Beleza. Ivanildo, tua aula amanhã será... Ah, não, Matheus, nossa aula é amanhã, não é, Matheus? Então será à tarde mesmo. Amanhã eu não tenho aula no curso, não, viu? Eu pensei que a nossa aula seria... Não, a aula da sexta-feira é com o segundo C. Beleza, então nossa aula é amanhã pela tarde normal, viu? Amanhã não tem aula não, tá? Amanhã nós nos encontraremos para 2 aulas, eu não lembro quais são os tempos, mas estaremos juntos aí, fechando essa discussão e trabalhando algumas questões sobre energia cinética e potencial, mais especificamente e mais detalhadamente. Então, quem já assinou a frequência, fica à vontade para ir para a live, tá bom? Tchau. E obrigado. Tchau, garotos. Obrigado pela participação. Tchau, Ellen. Tchau, Gisele Kelly. Tchau, Gabriel. Tchau, Graziellen. Tchau, Luciano. David. Leidiane. Até mais, Sócrates.